Imagine viver em uma pequena cidade onde nada parece acontecer. Ruas silenciosas, vizinhos que se conhecem pelo nome, portas destrancadas e uma rotina previsível. Agora, imagine descobrir que, bem no meio desse lugar aparentemente comum, vivia um homem cujos segredos eram tão perturbadores que mudariam para sempre a história do crime e do terror psicológico. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das mentes mais sombrias do século XX. Uma história real tão assustadora que inspirou filmes clássicos do terror, como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Este é o relato da vida de Ed Gein, um homem simples, solitário, silencioso e responsável por alguns dos crimes mais macabros já registrados. Mas antes de julgá-lo apenas como um monstro, é preciso entender como essa história começou, porque muitas vezes o horror não nasce do nada. Ele é construído, aos poucos, em silêncio. Prepare-se, porque essa não é apenas a história de um assassino, é a história de isolamento, fanatismo, trauma e uma mente que se perdeu completamente da realidade. Início: a noção de uma mente perturbada. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin, nos Estados Unidos. Desde cedo, sua vida foi marcada por controle, repressão e medo. Sua mãe, Augusta Gein, era uma mulher extremamente religiosa, rígida e autoritária. Para ela, o mundo era um lugar corrompido pelo pecado, especialmente quando se tratava de mulheres. Augusta acreditava que todas as mulheres, com exceção dela mesma, eram impuras, promíscuas e instrumentos do mal. E Ed cresceu ouvindo isso todos os dias. O pai de Ed era um homem alcoólatra, ausente e submisso à esposa. Já o irmão mais velho, Henry, era o único que parecia questionar a visão distorcida da mãe. Mas Ed não. Ed obedecia. Ed absorvia cada palavra como uma verdade absoluta. A família vivia isolada numa fazenda afastada da cidade de Plainfield. Augusta fazia questão de manter os filhos longe de qualquer influência externa. Não havia amigos, não havia socialização, não havia afeto saudável. Apenas trabalho duro, silêncio e sermões religiosos carregados de culpa e medo. Desde criança, Ed demonstrava dificuldades de comunicação. Era tímido, retraído e frequentemente alvo de bullying na escola. Mas em vez de proteção, ele recebia ainda mais repressão em casa. Com o tempo, Ed passou a viver quase exclusivamente no mundo criado por sua mãe. A perda da única figura de controle. Em 1940, o pai de Ed morreu. 2 anos depois, algo estranho aconteceu. Henry, o irmão mais velho, morreu em um incêndio suspeito na propriedade da família. O corpo foi encontrado com sinais que indicavam algo além do fogo, mas nenhuma investigação aprofundada foi feita. Ed nunca foi acusado formalmente, mas esse evento marcou um ponto de ruptura. Pouco tempo depois, em 1945, Augusta Gein morreu vítima de um derrame. Para qualquer outra pessoa, isso poderia significar liberdade. Para Ed, significou o colapso completo de sua estrutura mental. Augusta era o centro do universo de Ed. Sua morte deixou um vazio que ele nunca conseguiu preencher. Em vez de seguir em frente, ele decidiu preservar o passado. Ele manteve o quarto da mãe exatamente como estava. A porta foi selada, ninguém entrava. O restante da casa, por outro lado, começou a se transformar lentamente em algo que ninguém poderia imaginar. A Casa dos Horrores. Após a morte da mãe, Ed passou a viver sozinho. Para os moradores de Plainfield, ele parecia apenas um homem excêntrico. Fazia pequenos trabalhos, cuidava de crianças, ajudava vizinhos. Era educado, calmo e aparentemente inofensivo. Mas à noite, Ed tinha outros hábitos. Ele desenvolveu uma obsessão mórbida por anatomia humana, morte e identidade. Começou a visitar cemitérios, desenterrando corpos recém-enterrados. Levava partes dos cadáveres para casa e as usava de formas inimagináveis. Ed confeccionava objetos com pele humana, máscaras, cortinas, roupas,
cadeiras estofadas com restos humanos. Tudo isso, segundo ele, para se aproximar da mãe, ou talvez para se tornar ela. Sua obsessão por mulheres, especialmente figuras maternas, era profunda. Ele não as via como pessoas reais, mas como símbolos. Os assassinatos. Apesar de dezenas de violações de túmulos, Ed Gein é oficialmente responsável por apenas 2 assassinatos confirmados. Em 1954, Mary Hogan desapareceu. Anos depois, Ed mencionaria detalhes do crime que apenas o assassino poderia conhecer. Mas foi em 1957 que tudo veio à tona. Bernice Worden, proprietária de uma loja de ferragens, desapareceu. O filho dela, que também era delegado, desconfiou imediatamente de Ed, o último cliente visto na loja. Quando a polícia entrou na casa de Ed Gein, encontrou algo que nenhum deles jamais vai esquecer. O corpo de Bernice estava pendurado, decapitado, como um animal abatido. E ao explorar a casa, os policiais descobriram o verdadeiro Nezemar. Restos humanos por todos os lados, crânios transformados em tigelas, máscaras feitas de faces. Uma coleção de horrores que parecia saída de um filme, mas era real. Prisão e diagnóstico. Ed Gein foi preso imediatamente. Durante os interrogatórios, ele não demonstrava raiva nem culpa. Falava com naturalidade, como se descrevesse tarefas domésticas. Ele foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado e diagnosticado com esquizofrenia severa. Passou anos internado em instituições psiquiátricas, onde, curiosamente, era visto como um paciente dócil e educado. Com o tempo, foi considerado apto a julgamento, condenado pelo assassinato de Bernice Worden, mas declarado legalmente insano. Passou o resto da vida internado. Ed Gein morreu em 1984, aos 77 anos, de câncer. A história de Ed Gein nos faz encarar uma verdade desconfortável. O mal nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes ele vive em silêncio, em casas comuns, em pessoas que passam desapercebidas. Mais do que um criminoso, Ed Gein é um exemplo extremo do que isolamento, abuso psicológico e repressão podem causar quando nunca são tratados. Sua história não deve ser romantizada, mas compreendida, porque entender o passado é uma das poucas formas de evitar que horrores como esse se repitam. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de verdade por acompanhar essa história até o fim. Se esse conteúdo te interessou, deixe seu like, se inscreva no canal e confira o próximo vídeo que está aparecendo para você agora. Afinal, há muitas histórias sombrias que ainda precisam ser contadas. Até o próximo vídeo.